Nós vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 12. Leremos versículos 24 até o 26. João capítulo 12, do versículo 24 até o 26. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé para que nós possamos ler esta palavra de Cristo Jesus. E Cristo diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida deste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, Pai, por esses momentos tão especiais que aqui estamos para mais uma vez ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, sermos ensinados, direcionados por Ti. Meu Deus, fala conosco de uma forma grandiosa nessa noite, Pai, para que mais uma vez possamos trazer a nossa vida para a Tua presença e vivermos em conformidade com a Tua vontade. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, parafraseando Cristo Jesus, uma pergunta: você já morreu hoje? Você já morreu hoje? Será que você já morreu hoje ou não? Talvez a pergunta tenha a resposta mais óbvia. Claro que não morri. Tanto é que eu estou aqui. Mas Cristo Jesus disse o seguinte: se a semente não morrer, ela não produz frutos. Evidentemente que Cristo Jesus refere-se à nossa vida espiritual. É necessário que haja uma morte contínua para que aquilo que Ele deseja para nós venha à existência de uma forma verdadeira, de uma forma real. E esse texto que nós lemos, amados, antecedem a crucificação de Cristo Jesus. Ele estava em Jerusalém, tempos depois, não muito tempo depois, seria crucificado. E ele mostrava que a sua morte era como uma semente que era preciso que fosse colocada na terra para que germinasse, para que crescesse e frutificasse. E esse é o mandamento que ele deixa para cada um de nós. E ele afirma ainda, irmãos, que nós não podemos viver segundo aquilo que nós achamos, mas observar a vontade dele, praticar aquilo que ele quer, para que a todo instante nós possamos viver em conformidade, observando aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E o exemplo maior foi Jesus Cristo. Ele com certeza foi nos dias que ele esteve sobre a face da terra, porém continua sendo o exemplo maior para as nossas almas, já que a palavra é viva. A palavra é viva, as escrituras são vivas e nós precisamos lê-las e absorver aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem a nos ensinar. E ele nos ensina, irmãos, a respeito do grão de trigo. Se vocês observarem bem, ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. E esta é a vontade que Ele quer, Ele deseja para as nossas vidas. Esta é uma metáfora que Ele mostra, irmãos, o quão importante é essa entrega, é essa doação, é esse dar-se para o Senhor, deixando em segundo plano tudo aquilo que nós consideramos importante, mas sempre observando a vontade do Senhor e vivendo segundo essa vontade do nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos observar a palavra, amados. Nós temos a obrigação que a palavra do Eterno seja marcante na nossa existência. Nós sabemos, irmãos, que a vida cristã é marcada por um princípio, e esse princípio é fundamental.
nós temos que observar que o Senhor nos ensina que da morte é necessário que haja morte para que a vida seja gerada. E isto é mais profundo do que apenas filosofias, coisas assim desse tipo. É necessário que nós assimilemos essa ideia de morrer para que a vida seja gerada na nossa existência. É preciso que a vida de Cristo seja gerada na nossa alma, amados. E quando Cristo falou a cada um de nós dessa necessidade, a necessidade de morrer para frutificar, evidentemente que ele estava referindo-se ao nosso eu, ao nosso ego. Nós temos que matar o nosso eu. Esse ego que muitas vezes toma o lugar de Cristo e nos impede de ouvir a voz do Senhor, ouvir o mover do Espírito Santo de Deus e deixar-nos ser dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Irmãos, nós temos um chamado para a nossa existência, e esse chamado se renova dia após dia. O Senhor te chama para morrer, Ele te chama para que você deixe tudo para trás, que você, de fato, abandone tudo aquilo, que haja um desapego profundo, uma abnegação profunda na tua vida, a ponto de Cristo Jesus reinar soberanamente, e assim você há de produzir frutos, os frutos que o Senhor deseja para as nossas almas. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e não vemos a profundidade que ela representa. Às vezes nós olhamos para a palavra de Cristo Jesus e não damos atenção à seriedade que Ele trata a vida, que Ele nos trata. Não damos atenção à seriedade do Senhor para com o ser humano. Irmãos, não é dessa forma que o Eterno deseja. Quando nós observamos bem a vida de Cristo Jesus, nós vamos ver que o preço que Ele pagou, o desapego de Cristo Jesus, a abnegação de Cristo Jesus, foram extremos. Cristo deixou tudo para que você hoje tivesse a oportunidade de estar assentado diante dEle, sentada diante dEle, e ouvi-lo, e usufruir de uma comunhão verdadeira e real com o Todo-Poderoso. Mas para que isso viesse à existência, foi necessário que houvesse um desapego, que houvesse uma morte, que houvesse um deixar tudo para trás, para que assim, irmãos, essa semente germinasse e frutificasse, nos alcançando de forma poderosa. Amém? Mas a palavra vai um pouco mais. O Senhor fala um pouco mais profundamente às nossas vidas. Irmãos, o princípio da morte para frutificar. Versículo 24, a primeira parte, diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Veja, a palavra diz o seguinte, amados, que é necessário que a semente morra. Para que você entenda isso, amados, você planta qualquer semente na terra, seja trigo, milho, feijão, enfim, aquela semente, ela deixa de existir quando ela germina. E daquela germinação nasce uma planta que produz. É esta analogia que Cristo está fazendo, é esta palavra que o Senhor está nos ensinando. A partir do momento que a palavra do Senhor é plantada em nosso coração, amados, a partir do momento que nós entendemos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, nós somos como o grão de trigo que morre para produzir. Se porventura não germinar, é estéril, não funciona, ficará na terra, não será útil. Mas o Senhor não te chamou para a inutilidade, o Senhor te chamou para que seja útil. O Senhor quer trabalhar o teu coração, Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. Mas é necessário que haja uma morte. O morrer, irmãos, o morrer. Mas pastor, como é que eu posso morrer? Eu vou suicidar-me? Não, amados, a palavra está chamando a atenção para o aspecto espiritual, para a tua vida espiritual. E isto é de fácil aplicação. Olha só,
Você passou as últimas 20 horas fazendo o quê? Qual foi o teu relacionamento com Cristo Jesus nas últimas 24 horas? Quem sabe na última semana, no último mês? Qual foi o índice, o grau de relacionamento com Cristo Jesus? Talvez se você fizesse, tivesse coragem de montar, quem sabe uma tabela, montar uma escala, você ficaria assustado com o tempo dedicado a Jesus no decorrer das últimas 24 horas da última semana. Quanto tempo? Quanto tempo? Sabe por que o tempo é tão pouco para o Senhor, irmãos? Nós não desapegamos do nosso eu, do nosso ego. Nós temos mais prazer naquilo que esse mundo vil tem a oferecer do que naquilo que o Todo-Poderoso tem oferecido e prometido a cada um de nós. Essa é uma triste realidade, mas é uma realidade dura de se ouvir. É uma realidade dura de se ouvir. Mas é Cristo que está falando. Não sou eu que estou inventando isto e colocando sobre as vossas cabeças, sobre a minha cabeça, não. É a palavra de Jesus, irmãos, é apenas ler a palavra e ter um pouco de interesse em entender a palavra, porque ela é clara. E hoje, com o advento da internet e outras coisas mais, se você não entendeu, é só pesquisar. Mas nós não queremos ouvir Jesus. Nós não queremos ouvir Jesus. E pior, de tabela, pastor é chato pra caramba. Pastor é chato pra caramba. Se o pastor é bíblico e cristocêntrico e você não gosta da palavra dele, você detestaria a palavra de Jesus Cristo. Na verdade, detesta a palavra de Jesus, já que ela está expressa nos evangelhos. Veja como são as coisas. Mas, voltando àquela pesquisa, àquela enquete, qual foi o tempo dado a Jesus nesses últimos tempos? Qual foi o tempo que você doou a Jesus? Irmãos, é assustador quando nós descobrimos que Jesus foi um zero à esquerda na nossa vida nas últimas 24 horas. Talvez o alimento teve um espaço muito maior. Você passou 24 horas, você passou 2 horas alimentando-se. Talvez você gastou mais 2 horas com suas higienes. Na internet, curtindo o WhatsApp da vida, as redes sociais. Quem sabe as malditas séries que aprisiona as pessoas às trevas, ocuparam horas. E outras bobagens vis, que não tem valor nenhum, mas tem poder de condenação, porque separa o homem de Deus. Tem dominado a nossa vida. A nossa vida. Irmãos, é necessário um cuidado muito grande com tudo isso. Porque o Senhor exige primazia. Quando a palavra diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ele não estava falando, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não é bem desse jeito, não é bem assim. Jesus não quer o segundo lugar na tua vida. Não existe segundo lugar no olhar de Cristo Jesus na vida do homem. Ou ele está em primeiro lugar, ou não está. Simples assim. Jesus nunca perde. E para o homem, Jesus nunca perde. Nós é que perdemos. Se nós não entronizamos Jesus em primeiro lugar, ele não está na nossa vida. Jesus não fica em segundo plano. E é isso que Jesus está falando, irmãos. E eu estou expondo para vocês, para que o coração fale, lá vem mais uma vez o pastor do ferrão. Só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia. Queridos,
nós somos chamados para entregar a nossa vida ao Senhor. Para além de entregar a nossa vida ao Senhor, vivermos a vida de Jesus. E esse viver a vida de Jesus, irmãos, não há concessões. Jesus não abre concessão. Jesus, ele é zeloso. Jesus é zeloso. Jesus tem ciúmes. Há uma versão que diz que Jesus tem ciúmes de cada um de nós. Jesus tem ciúmes da tua vida. Jesus não quer te compartilhar com este mundo. Jesus não é como um hostel que você compartilha um quarto com as pessoas. Não, Jesus não é dessa forma. Jesus quer exclusividade. Jesus, amados, não é um ônibus em que você compartilha o veículo com mais 50 pessoas. Não é dessa forma que devemos enxergar Jesus. Ele não te permite esse compartilhamento. Jesus quer exclusividade. Ele quer exclusividade. E a palavra diz que nós somos chamados para morrer para o pecado, morrer para o eu, morrer para o ego, morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos prazeres, morrer para os nossos planos malditos, planos muitas vezes, morrer para tudo aquilo que de uma forma ou outra desagrada, que fere a vontade do Senhor. A palavra diz que o Senhor é misericordioso, mas a misericórdia do Eterno não se aplica quando nós deliberadamente o colocamos em segundo plano e entronizamos as porcarias desse mundo na nossa existência. E a partir do momento, irmãos, que o homem vive dessa forma, a partir do momento que ele não está disposto ao desapego, à abnegação, certamente ele não conseguirá viver Jesus e a sua vida será como uma semente que não germinou, que não morreu. Fique atento a esse detalhe. Ainda no versículo 24, deixe-me lê-lo novamente. O fruto que surge da morte. Ouçam. Disse Jesus, é Jesus, irmãos. Foi João que narrou. Mas quem falou foi Jesus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você entende essa analogia? Se você planta qualquer coisa, se você semeia qualquer coisa, seja um trigo, seja um milho, um feijão ou coisa similar, enfim, qualquer coisa. Se essa semente não morrer, ou seja, se ela não germinar, ela não vai produzir nada. Ela vai finalizar ali. Jogou a semente na terra, não germinou, a planta não foi gerada, ponto final. Cuidado para que a tua vida não seja desta forma. Cuidado para que a tua vida não seja assim. Cuidado para que a tua vida não seja uma semente, para que a minha vida não seja uma semente que não germinou, que não morreu. Cuidado, amados, porque a recomendação do Senhor é para que nós possamos germinar. A partir do momento que germina, aponta aquela folhinha da terra que cresce quando regada, e é o Espírito Santo que rega. E quando chega na estatura certa, no tempo certo, produz sem parar. Uma semente talvez produz milhares. Veja como são as coisas. Há tipos de vegetações que apenas uma semente produz milhares de sementes. É isso que Jesus está falando para cada um de nós. É o morrer para produzir. É o morrer para produzir. Mas isso só acontece, amados, quando nós levamos Deus a sério. Quando nós entendemos a gravidade de vivermos uma vida de qualquer jeito, solta. Nós não podemos viver soltos, amados. Nós temos, queridos,
que pagarmos o preço para servir ao Todo-Poderoso. Às vezes nós olhamos e vemos que esse mundo tem tantas facilidades, que as igrejas cada dia mais facilitam o caminho para o céu. O caminho deixou de ser estreito e hoje é uma estrada, uma rodovia, larga, asfaltada, enfim. Hoje, amados, é assim que o maligno tem apresentado a mensagem de Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor não mudou. A palavra de Deus é imutável. A palavra do Senhor é válida para hoje, século 21, século 22, século 30, século 50. Evidentemente que Jesus, com certeza, há de voltar antes, claro. Mas se porventura chegássemos ao ano 5000, essa palavra que hoje você lê seria a mesma palavra. A exigência que o Senhor te faz hoje. Qual a exigência? Morrer. Seria a mesma para aqueles do ano 5000. Talvez um povo estranho, mas a palavra seria a mesma. Amém? Isso é para você entender, irmãos, a eternidade, a imutabilidade da palavra. O Senhor não mudou, o Senhor não abriu concessão, o Senhor não te divide com ninguém. O Senhor tem ciúmes da tua vida, o Senhor quer que você seja alguém produtivo, que você reserve tempo, a maior parte da tua vida para Ele. Jesus precisa ter mais tempo da tua vida do que a diversão. Jesus precisa ter mais tempo na tua vida do que outras coisas quaisquer que você faça. Jesus precisa ter mais tempo. Talvez você fale, mas pastor, eu preciso trabalhar 8 horas por dia. Trabalhe 8 horas, 10 horas, 12 horas com Jesus. Porque o trabalho não te impede da comunhão com Cristo Jesus. E se você acha que no trabalho você pode viver à margem, porque eu estou no trabalho, minha vida profissional é uma coisa, vida espiritual é outra coisa, vida com Jesus é isso, vida profissional é aquilo, isso é coisa do capeta. Vida profissional é vida com Jesus, vida conjugal é vida com Jesus, vida estudantil é vida com Jesus, enfim. Tudo é vida com Jesus. Se você quer diversão, que a diversão seja com Jesus. Amém? Talvez não ficou claro. Ou seja, vamos lá. Didaticamente, se você vai trabalhar, o Espírito Santo não ficou em casa, na tua cama, Ele está no teu coração, Ele vai com você. Se você é casado, casada, o Espírito Santo não ficou ali à margem, Ele está no teu coração. Se você estuda, você vai para a escola, para a faculdade, você vai ensinar, o Espírito Santo não ficou no armário da escola, Ele está com você na sala de aula. Se você curte diversões, seja elas quais forem, é preciso que você entenda que Jesus não está sentado ao teu lado. Não, não está. Jesus não senta-se ao lado de ninguém. Ele está dentro do teu coração. E se o Espírito que mora em você não pode ver e ou participar daquilo que você faz, você não está vivendo para o Senhor, você não morreu. Dá para entender isso? Dá para entender, igreja? É isso que diz a palavra. É esta a verdade. E isso é mais sério do que parece. Porque se você age de uma forma que venha ferir esse preceito de Deus, o pecado é gerado. E quando o pecado é gerado, você está nas garras do maligno. Simples assim também. Só que nós somos bonzinhos e achamos que não é bem dessa forma. Não, não é bem assim, não é desse jeito, enfim. Porque não sei o quê, eu ouvi o pastor tal falar alguma coisa. Se o pastor, irmãos, um sacerdote, fere a palavra do Senhor no seu discurso, porque isso não é pregação, é um discurso.
ele não é de Deus. É movido pelo espírito de engano. E a palavra já fala a respeito deles. Não se enganem. A mensagem do Senhor, ela não tem flores. Ela não recebe maquiagem. Ela não é borrifada com perfumes. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Simples assim. É a palavra de Deus. Amém, amados? Oh, glórias! Aleluias! Tem pessoas, e tem até uma canção que diz o seguinte: ah, Jesus fazendo isso, eu queria estar lá. Ah, Jesus sofrendo, eu queria estar lá. Ah, quando Jesus fez isso, eu queria estar lá. Eu falo para você o seguinte: esta canção não é para mim. Eu não queria estar lá. Não queria estar. Porque tudo aquilo que Jesus fez, eu posso viver hoje. E se porventura eu queria estar lá, é porque eu não estou vivendo hoje. Viva a verdade do Senhor hoje. Viva a verdade do Senhor, irmãos. Versículos 25 e 26, ouçam. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Amados, como é maravilhosa a palavra do Senhor. Onde foi que você não entendeu esse texto? Onde está a tua dúvida nesta palavra? Onde foi que você derrapou nas vírgulas, nos pontos, nos acentos destas palavras, dessa gramática? Ah, pastor, mas eu não conhecia esse texto. Eis aí onde você está errando. Errais por não conhecerdes as sagradas escrituras. E quem foi que falou isso? Ninguém menos do que Jesus, não é? Como sempre. Olha só o que Cristo diz. Quem ama a sua vida, olha só, preste atenção, amados. Quem ama a sua vida, perde-a. Louco essa história, não é? Se eu me amo, eu me amo, eu me amo. Aí você se abraça, eu me amo. Você está perdendo a sua vida. Entenda esse perder como separando-se de Deus. Separando-se de Deus. Ainda disse Cristo: mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Odeia, detesta, que não curte, que não tem satisfação na sua vida. Para que você não ache que o cara precisa andar depressivo e maldizendo a sua existência, não é nesse aspecto. Cristo está falando o seguinte: se você valoriza demais os teus prazeres, aquilo que te faz ter alegrias, mas que fere os preceitos dele, estes não herdarão a vida eterna. Mas aquele que entende a palavra do Senhor e procura viver separado, este terá a vida eterna. Amém? E no versículo 26, para nos deixar ainda mais arrepiados. Oh, glórias! Jesus é o máximo, irmãos. Jesus é o máximo. Se Cristo fosse nosso contemporâneo, talvez nós não fôssemos amigos de Jesus de forma alguma. Talvez você não convidaria Jesus para almoçar na sua casa. Talvez você não sentaria para conversar com Jesus. Jesus, amados, Jesus. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. Aí vem aquela pergunta retórica: você serve a Jesus? Você serve a Jesus? A resposta é: siga-me. Se você serve a Jesus, siga-o. Sabe o que significa isto? Tudo aquilo que eu falei anteriormente, mais um pouco.
Ou seja, você há de deixar tudo, o desapego, morrer para si. É a semente que morreu para germinar. Você há de viver os preceitos, os princípios, a vontade de Cristo Jesus, acima de todas as coisas, sem abrir concessões. Sem abrir concessões. Porque entende que dessa forma é boa, ou enfim, você inventa um caminho para você. É exatamente isso que o Senhor Jesus está falando para nós. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Amém? Mais uma vez, onde é que você está? Onde é que você está? Mais uma pergunta retórica. Onde é que você está? Cristo disse, onde eu estou, você estará. Onde você está, Jesus pode estar? Será que você não quebrou, não cortou os laços? Tipo, filho pródigo, olha, para mim chega, pai, eu quero é curtir esse mundo, eu quero é aproveitar o mundo, dá-me aquilo que é meu, corta os laços, corta aí, eu estou partindo. Jesus quer que você esteja com Ele, onde quer que Ele está. É simples assim, irmãos. E ainda, se alguém me servir, o Pai o honrará. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Amados, nós temos a obrigação de conhecermos a palavra do Senhor. Nós temos a obrigação. Nós temos pessoas nesse ambiente que possuem curso superior. Ou seja, estudou pra caramba. Decorou matérias. Aprenderam um tanto de coisa. Se porventura não o fizesse, não seriam aprovados. Em relação à palavra de Deus, o que é que você sabe? Vê como são as coisas? E em relação à palavra de Deus, qual o teu conhecimento? Talvez você possa até responder-me, mas pastor, eu não sou pastor. Pastor, eu não estudei teologia. Pastor, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Onde é que está na palavra o mandamento? Faça um curso teológico. Onde está? Mas está na palavra. E nós precisamos conhecê-la. Precisamos conhecê-la. E é esse conhecimento, irmãos, que nos dá o entendimento necessário para vivermos a santidade, para vivermos a comunhão, para estarmos aos pés de Cristo Jesus, para não nos desviarmos para a esquerda nem para a direita, mas seguirmos sempre em linha reta, fazendo aquilo que o Senhor quer, observando a palavra do Eterno, sendo semente jogada em terra que o Senhor a faz fértil, terra que faz a semente germinar, a semente morre, germina, eis aí, deixa de ser semente para ser uma planta, oh glórias, e uma planta frutífera, e é isto que Deus quer para a tua vida, não pense que é diferente, amém? Não entenda de forma diferente em nome de Jesus. Não entenda essa palavra como dura, porque ela não é dura. A palavra do Senhor nunca é dura. A palavra do Senhor é gostosa. Ela deve gerar prazer no nosso coração. Ela deve nos envolver. A ponto da nossa boca fluir louvores, adoração ao Criador. É isto que a palavra gera no coração do fiel, no coração daquele que morreu. Amém? E esses têm prazer em seguir os passos de Cristo Jesus, seja nos tempos bons ou nos tempos maus. Vamos sempre seguir Jesus com prazer e com alegria. E que o Senhor guarde essa palavra em nosso coração, amados, para que nós possamos lembrar que já morremos com Cristo, que já morremos, já germinamos,
e agora somos uma planta frutífera. E escolha uma mais frutífera possível. Olhe para ela e diga: eu quero ser esta, porque eu quero produzir muitos frutos para o Senhor. Amém, irmãos? Oh, glórias! Que Deus nos abençoe, que a graça do Eterno nos envolva. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque Tu és tão maravilhoso, Pai. Nos amou de uma forma tão grande, tão extraordinária. Oh, Senhor, nos permitiu morrer para nascermos segundo a Tua vontade e vivermos frutificando na Tua presença. Muito obrigado por regar nossas vidas com Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Fala sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Lembre-se, é preciso morrer para frutificar. É preciso morrer para frutificar. Mensagem 1335.